Graça e paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, você está bem? Como tem sido seus dias? Agora são 5:30 da manhã, nós estamos fazendo a nossa oração da madrugada. Se você está assistindo agora às 5:30, te desejo um excelente dia. Se você está, e a depender do horário que você vai assistir, te desejo uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada, em nome de Jesus. Deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse canal aqui é o canal Pastor Bruno Weiser, dedicado, focado a desenvolver uma vida de oração, desenvolver propósitos de oração, campanhas de oração, desenvolver relacionamento com Deus, conhecer mais a Deus. Só que não é um conhecimento teórico abstrato, ou seja, não é um conhecimento apenas de livros, é prática, dia a dia na prática, porque as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela diz que muito mais importante do que você conhecer a Bíblia é você ser um praticante, não você vai ser um mero ouvinte. Então você não pode ser um mero espectador, você não pode ser um mero ouvinte da palavra, você tem que ser praticante, você tem que colocar a mão na massa, você tem que executar, você tem que fazer, você tem que praticar, você tem que desenvolver a palavra. E nessa manhã eu quero deixar aqui uma palavra de reflexão para nós fazermos a oração, que é Provérbios capítulo 4. Porém, conforme eu sempre peço, eu sou pidão mesmo e eu tenho que te pedir para agora rapidamente se inscreva no canal, amigo e amiga, meu amigo, minha amiga, se inscreva no canal. Eu sozinho, eu não consigo e não conseguirei fazer esse canal crescer. E vai ser com a sua ajuda, primeiro com a ajuda do Senhor Deus, depois com a sua ajuda é que eu vou conseguir fazer que esse canal cresça. Então, conforme você vai se inscrevendo, conforme vai tendo mais inscritos, o YouTube ele vai distribuir os vídeos, ele vai distribuir para os públicos, ele vai distribuir para as pessoas, ele vai exibir que esse canal existe para as pessoas irão saber que esse canal existe, ok? Então, por favor, primeiro, se inscreva no canal. Segundo, ative as notificações, que é o sininho. Você também precisa ativar as notificações para saber quando os vídeos estarão sendo postados, publicados e executados. 3. Você precisa deixar o seu comentário. Diga um glória a Deus, diga um aleluia, diga eu tomo posse, eu recebo. Fala o que você sentiu durante a palavra, o que você sentiu durante a oração, a cidade que você está falando, o país, se você for de fora do Brasil, ok? E indique para um amigo por quê? Nós sabemos que a melhor indicação é do boca a boca. O YouTube pode até exibir, mas a maior e melhor indicação é a sua. Quando você mandar para um amigo, para uma amiga, um parente, um familiar, ele vai assistir porque você indicou. Fala assim, olha, tem o canal do pastor Bruno Weiser. Todos os dias ele posta lá as orações e eu senti de Deus mandar essa palavra para você, essa oração para vocês. E faça esse teste e depois você diga aqui para mim nos comentários que Deus vai fazer algo muito grande e poderoso através desse canal, através desses vídeos, porque esse trabalho é um trabalho ministerial, tá? E esse canal, ele nasceu a partir de uma palavra profética liberada por Deus. Quero te dizer que eu creio em profecia, eu creio que Deus fala, eu creio que Deus vive, eu creio nos profetas de Deus. Porque a palavra diz assim, lá em Crônicas, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. E eu recebi uma palavra, a qual o Senhor me disse que o Senhor me faria um pastor de rebanhos que não eram meus. Como assim? O profeta disse, Deus falando para ele, que Deus, as pessoas iriam me conhecer, eu não iria conhecer elas. Que as pessoas iriam se alimentar das orações e da mensagem, da palavra. Elas iriam me conhecer antes de eu conhecê-las. Amém? Então, para mim é um prazer ter você. Abra a sua Bíblia
em nome de Jesus, capítulo 4 de Provérbios. Nós vamos ler até o versículo 18, tá? E o título desse vídeo é que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Vamos então nos alimentar da palavra para orar? Nós vamos começar esse dia nos alimentando o nosso espírito da palavra. Diz assim, primeiro uma palavra para a família, para os filhos, diz assim, Provérbios, a partir do versículo 1 de Provérbios 4. Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras, não abandone a sabedoria e ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria, sim. Com tudo que você possui, adquira o entendimento, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal, o sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra do Senhor, ela quer nos dizer o seguinte, que depois do Senhor nosso Deus na nossa vida e da eternidade que nos aguarda, que é a nossa vida espiritual com Deus, então a primeira coisa mais importante das nossas vidas é quem? É o Senhor Deus. Isso é líquido e certo, isso é uma certeza absoluta, isso não existe dúvidas quanto a isso, que é a coisa mais importante para nós. A pessoa a quem nós devemos toda a nossa devoção, a pessoa a quem nós devemos amar acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção, com toda a nossa entrega, é o Senhor Deus acima de todas as coisas. E a palavra, quando diz o Senhor Jesus, na verdade, dizendo que nós devemos amar o nosso próximo, mas ele diz, como a ti mesmo. Então, em segundo plano está nós, porque para que você possa cuidar das outras pessoas, você precisa cuidar de você. Isso é muito importante. Às vezes você está querendo cuidar de pessoas, sendo que você não cuida de você primeiro. Às vezes você está preocupado com as pessoas, mas você não se preocupa com você, você não cuida de você. Pastor Bruno, como é que eu cuido de mim? Você cuida de você em primeiro plano. O que vai sustentar toda a sua vida, o pilar que vai te sustentar é a sua vida espiritual. Melhor dizendo, vida você tem uma só. A vida é uma só, mas você tem áreas, você tem facetas da sua vida. E a primeira e mais importante é a sua vida espiritual.
É o seu relacionamento com Deus. É você ler a palavra de Deus. É você orar a Deus. É você meditar todos os dias. É você estar na presença de Deus. É você adorar a Ele com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E aí você vai entregar as demais áreas da sua vida. E aí, depois dessa primeira área, por isso que o texto está começando. Ele está falando de filho, está falando de pai, está falando de mãe. Ele está falando de instrução. A palavra está dizendo, coloque a sua família no altar de Deus. Então, Deus em primeiro lugar, depois a sua alma, a sua vida espiritual. Terceiro ponto, a sua família. Não vem a finanças em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro. Vem primeiro Deus, você, a sua vida espiritual com Deus, o seu relacionamento com Deus, e aí a sua vida familiar. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu cônjuge, o seu casamento, a sua família vai ser a coisa mais importante. Ele está dizendo aqui, olha, filhos, escutem a instrução do pai. Por quê? Porque a sabedoria, ela dá entendimento, mas principalmente ela dá livramento. Ela dá livramento. E ela multiplica os anos de vida. Porque diz assim, meu filho, escute e aceite as minhas palavras, os anos de sua vida se multiplicarão. Mas a pergunta é então, e a questão que se coloca aqui, que como que você vai instruir o seu filho ou a sua filha? Isso é fácil até de responder. Você vai instruir o seu filho ou a sua filha com a palavra de Deus. Então é por isso que você tem que estar bem para que você seja um bom pai. Você precisa estar bem espiritualmente para que você seja uma boa, excelente mãe. Você precisa estar bem espiritualmente, estar fundamentado na palavra para direcionar, encaminhar a sua casa e o seu lar nos mandamentos, nas leis, nos estatutos, nos juízos, nos princípios de Deus que estão contidos na sua poderosa e santa Escritura, na Bíblia Sagrada. E ele começa dizendo também assim para nós evitarmos a vereda dos ímpios. Então, nesta manhã, nesse dia que está começando, o que nós estamos aprendendo? Desvia-te do caminho dos ímpios. Cuidado com as suas amizades, cuidado com os seus conselheiros, cuidado com os seus, entre aspas, amigos, cuidado com as suas, entre aspas, amigas, cuidado com os conselhos que estão sendo ditos ao seu ouvido, cuidado com as pessoas que formam a sua cabeça, cuidado com as pessoas que formam a sua ideologia, cuidado com as pessoas e com o que forma a sua opinião, cuidado com tudo aquilo que te bombardeia e te influencia. Você tem que ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que ser guiado, dirigido, direcionado, orientado, aconselhado. É pelo Espírito Santo de Deus, é pela palavra de Deus. Não existe outro meio, não existe outro método, não existe outra ferramenta, não existe outro modo, não existe outra forma. A única forma é essa, indo aos pés do Senhor, orando, se humilhando perante Ele, estando em devoção perante Ele. Desvia. A palavra do Senhor hoje é aquilo que nós temos que colocar em ordem de prioridades. Deus acima de todas as coisas. Segundo, a sua alma, a sua salvação, sua vida espiritual. Terceiro lugar, a sua família, e ensinar a sua família a caminhar debaixo da orientação de Deus, debaixo da orientação do Senhor que está na palavra dele. E principalmente, desvia-te da vereda dos ímpios, porque a vereda dos ímpios é morte, é sangue. A Bíblia diz, eles não dormem se não fizeram mal, não existe descanso, é uma vida de tormentos, é uma vida de miséria emocional, é uma vida atribulada. Porém, a palavra diz que os justos, a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que ela brilha, 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 até ser dia perfeito. Então, quem é justo aqui? A pergunta é, para nós finalizarmos, eu sou justo, você é justa? De uma certa ótica, não. Porque nós não fazemos bem algum, nós não fazemos justiça. Por que a Bíblia então fala dos justos? Justos são aqueles que foram comprados,
remidos, lavados e justificados pelo sangue de Jesus. Então, se você aceitou a Jesus, se você ouviu a palavra acerca do Senhor Jesus, você creu, você recebeu, você fez uma decisão de mudar a sua vida, de mudar a sua história, de mudar a sua jornada para seguir aquilo que ele fala, seguir aquilo que ele quer para a sua vida, então você é um escolhido, você é uma escolhida. Então você é um justo, você é uma justa. Por quê? Você foi lavado, você foi lavada no precioso sangue do Senhor Jesus. Então agora, o que vai ser vereda? As nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas decisões serão decisões baseadas, lastreadas, fundamentadas, dirigidas, orientadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí, ele compara que a nossa vereda, a nossa vida, a nossa caminhada, ela vai brilhar, 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 até esse dia perfeito. O que está falando disso? Fala que o cristão, a cristã, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, que se aproxima de Deus, que nutre relacionamento com Deus, que anda com Deus, e vai ficando tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, você vai brilhando, brilhando, brilhando. E qual que é o dia perfeito? O dia que você entrará nas bodas do Cordeiro, o dia que você vai para o paraíso, o dia que você vai encerrar sua vida aqui nessa terra e você vai estar para todo sempre nos braços do Senhor. É o que eu mais quero da minha vida, é o que eu mais anseio da minha vida. Cumprir o meu propósito aqui nessa terra e estar toda a minha eternidade nos braços do meu Senhor e Salvador Jesus. Meu irmão, minha irmã, fecha seu olho nessa hora. Vamos orar ao Senhor, vamos orar a palavra. Pai, amado, eterno, glorioso, santo Pai, agradecemos ao Ti, Senhor, por esta oração da madrugada. O dia vai raiar. Uma alvorada vai começar agora às 6 horas da manhã. Mas nós sabemos que existe uma alvorada espiritual nos aguardando, em que o Senhor tem nos santificado, o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos limpado, o Senhor tem nos purificado pela Tua palavra, o Teu Espírito Santo tem nos sondado, o Senhor tem nos encaminhado, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, para que nós possamos brilhar cada vez mais, brilhar, brilhar, brilhar e brilhar, até ser um dia perfeito. O dia perfeito é o dia que nós entraremos pelos portais da eternidade. Nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, entrai, tomai posse no reino que eu vos constituí, que eu construí antes da fundação do mundo. Senhor, mas hoje nós estamos aqui nessa terra. E a nossa oração para esse dia que está começando, nós te agradecemos, te glorificamos porque estamos vivos. Nós te agradecemos pela noite que o Senhor guardou as nossas almas, pela noite que o Senhor guardou a nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor Deus fez, por aquilo que o Senhor revelou, por aquilo que o Senhor falou. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, pelo teu cuidado, pelos livramentos, pelo alimento, pela proteção, pelo livramento de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido leal. Nós te pedimos, nós consagramos esse dia que está raiando, esse dia que está começando, nós o consagramos e decretamos, profetizamos, declaramos que já é um dia de vitórias, já é um dia de bênçãos, já é um dia de livramentos, já é um dia que o Senhor está conosco. O Senhor nos livra de toda a violência, de todo o mal, do homem violento, nos livra da vereda dos ímpios, nos livra da mentira, nos livra da falsidade, do ciúme, da inveja, nos guarda, nos livra, Senhor, nos proteja, nos guarda em Ti, e que esse dia seja um dia, meu Pai, totalmente abençoado, que grandes experiências nós possamos ter ao começar esse dia. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, te agradecendo e glorificando e exaltando por tudo. Colocamos os nossos filhos, as nossas filhas, nosso esposo, nossa esposa, o pai, a mãe, toda a nossa família, toda a nossa vida espiritual, as nossas finanças, a nossa casa, a nossa igreja local, o nosso ministério, tudo que nós temos e somos é Teu, Senhor. Nós já Te devolvemos e pedimos, nos guarda, nos livre e nos proteja. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amigo, amiga, meu amado, minha amada, obrigado por você ficar comigo até aqui. Por favor, mais uma vez,
te peço mais uma vez, sopidão mesmo, se inscreva no canal, ative as notificações, que é o sininho, dá o joinha, que é o like, que é o gostei, compartilha esse vídeo para mais pessoas, deixa aqui os seus comentários, um amém, um glória a Deus, eu tomo posse, eu recebo, deixa aqui de onde você está falando, que Deus possa nos abençoar e eu te vejo no próximo vídeo aqui. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, de muito livramento, de muita proteção, de muita bênção com Deus. Grandes coisas Deus fará na sua vida, grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.